Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindo a mais um encontro da nossa disciplina de Metodologia Científica 1. Hoje é uma quinta-feira, dia 12 de agosto, nosso segundo encontro. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre técnicas de leitura e de estudo. Vou colocar aqui o material em tela para vocês. Ok? Acho que já apareceu aí. Então, assim, pessoal. Só um momentinho, deixa eu colocar aqui. Na aula de ontem, nós começamos a disciplina estudando sobre a sistematização do conhecimento. Nós estudamos o que é conhecimento, o que é ciência, quais as fontes de conhecimento, e que de todas essas fontes de conhecimento, tem uma a qual nós devemos nos direcionar mais especificamente nesse momento, que é o momento da nossa formação profissional, que é o conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele demanda que é um método, ou seja, uma forma de organização, um caminho a se seguir. Porque, diferente das outras fontes de conhecimento, que nós vimos que nós temos outras fontes, né? Nós temos um conhecimento. Presta atenção, vocês estão vendo os slides? Aqui ficou preto. Hum, Abri aqui a tela e percebi. Deixa eu colocar aqui novamente. Só Pronto, voltou, né? Então, nós estudamos que o conhecimento, ele não vem de uma única fonte. Apesar de que, talvez de forma muito recorrente, quando a gente fala em conhecimento, a gente se lembre, a gente pense no conhecimento na sala de aula, nos livros, nos professores, mas nós percebemos que o conhecimento ele vem de diversas fontes, até mesmo do processo de observação. Uma determinada ação realizada de forma repetida, ela pode significar, ela pode expressar um momento de absorver conhecimento. É quando a gente tem aquela ação repetida, a gente vai conseguir por meio da nossa observação. Nós temos o conhecimento que nós conseguimos adquirir, transmitido pelos nossos pais e outras pessoas, as quais nós temos como autoridade. Nós temos também o conhecimento filosófico. Nós temos também o conhecimento que vem a partir da nossa crença religiosa, para quem tem, né? O conhecimento que vem a partir da nossa crença religiosa. E o conhecimento científico, que é o que mais nos interessa nesse momento, considerando que o momento da formação profissional. E é esse tipo de conhecimento que nós devemos buscar nos aproximarmos cada vez mais, porque é desse tipo de conhecimento que nós vamos precisar, que vai fundamentar a nossa atuação profissional. Mas, professora, como é que a gente adquire conhecimento? O conhecimento científico. Bom, conhecimento científico, ele vem por meio do nosso estudo. Nós precisamos estudar para adquirir conhecimento. Dessa forma, o tema da nossa aula de hoje é técnicas de leitura e de estudo. A professora está querendo dizer, então, que eu não sei ler, que eu não sei escrever? Bom, não estou afirmando isso.
Mas é sempre importante a gente tirar um tempo, a gente tirar esse momento para a gente se avaliar, para a gente se perceber como está o meu processo de leitura, de escrita, de estudo. Será que eu sei realmente a melhor forma de conduzir? Opa, tem alguém batendo na porta. Ok, acho que deu certo. Então, quais as melhores técnicas de leitura? Professor, e para ler, não é só pegar o livro e ler, não? É. Mas existem técnicas de leitura. E se existem técnicas de leitura, vamos conhecê-las para que a gente possa potencializar as nossas capacidades, potencializar, melhorar as nossas capacidades. Então, algumas reflexões iniciais. Como está a minha habilidade de leitura e interpretação de um texto? Essa não é a primeira disciplina. Vocês já cursaram outras. É comum que as professoras, que os professores passem textos para que vocês leiam. Qual tem sido o resultado dessa leitura? Você consegue trazer essas perguntas e reflexões aqui para vocês? Você consegue ler o texto e compreender bem aquela informação? Quando a gente passa a prova pode ter questões de múltipla escolha ou pode ter questões discursivas. E algumas dessas perguntas, às vezes elas são como um estudo de caso, é um textinho. Acontece, talvez com uma certa frequência, de você estar lendo, de você ler a pergunta e não e errar a resposta porque não conseguiu compreender bem. Já acontece isso com você? Se acontece, com qual frequência? Já aconteceu com você, Nina? Já. De ler a pergunta, Kevin também está falando que sim, né? Que às vezes a gente lê a pergunta e erra a resposta porque a gente não conseguiu compreender bem o que estava sendo perguntado. Então, qual a importância de saber ler bem? Porque ler não é apenas pegar um livro e só passar ali as palavras. Qual a relação que existe entre leitura e escrita? É super comum, como professora, eu me deparo por diversas vezes com alunas e alunos que, às vezes até na hora da prova, falam assim: ah, professora, eu sei a resposta está aqui, mas eu não consigo escrever. A professora, está me faltando palavras para responder. Então, por que às vezes a gente tem algo em mente, mas não consegue
necessariamente verbalizar, ou expressar, ou escrever aquilo que eu penso, eu não consigo trazer, colocar para fora. Essa é a relação entre leitura e escrita. Diante de certas dificuldades, de certas limitações, que nós vamos trabalhando no decorrer do tempo, como devo proceder para que a leitura seja proveitosa? Para que a leitura não seja apenas ler por ler. Porque quando você pega um livro e só lê, e você não consegue absorver as ideias que estão ali naquele texto, o que acontece com você é perda de tempo. Porque o objetivo era conseguir absorver as informações. E você não conseguiu. Então, foi uma certa perda de tempo. Porque você poderia, na leitura, conseguir já de imediato absorver. Mas eu entendo que essas limitações, elas não são apenas desse momento. Essas limitações, elas estão presentes entre nós desde a nossa escolarização. A forma como o ensino nos é passado na escola, por vezes, a depender da escola, é uma formação que deixa a desejar, né? Infelizmente. E às vezes a gente vai passando ano após ano e passa pelo processo de alfabetização, mas vão ficando algumas lacunas. Todavia, chega a um determinado ponto que a gente precisa preencher, corresponder a essas lacunas. Pera. Aí eu trago uma pergunta para vocês. O que é um acervo? Na biblioteca, encontramos os acervos de livros, que representam o conjunto de obras sobre diversas áreas do conhecimento. Ou seja, um acervo é todo o material, isso que eu falo em acervo de biblioteca, né? Mas eu posso dizer que cada uma e cada um de nós tem seu próprio acervo intelectual. Que é o quê? É todo o material que o indivíduo leu ou observou durante a sua vida. É a sua bagagem de conhecimento. O acervo, ele faz parte da construção de sentidos. A bagagem de conhecimento que trazemos durante a vida nos auxilia na construção de nossos sentidos e de conhecimento de mundo. Então, o acervo, ele pode ser aquele conjunto de livros que estão constantes lá na biblioteca, ou às vezes numa biblioteca virtual, mas nós, cada um de nós, somos detentoras e detentores do nosso próprio acervo. As leituras que nós fazemos, as leituras que nós temos. Trazendo após essa explicação, eu trago um textinho aqui para vocês, trago uma imagem aqui para vocês, que acho que vocês já viram.
Olha só. Interpretação de texto nos dias de hoje. Tem um anúncio escrito assim: Oi, meu nome é Paulo. Vou vender bolo de chocolate hoje das 14 às 17 horas, na entrada da faculdade. Cada fatia é R$ 5. Interessados podem entrar em contato pelo número tal. A pessoa posta isso, né? Posta isso lá no Instagram. Quando a gente vai ler os comentários, gente, isso acontece demais. Eu já vi, o que vocês já devem ter visto também. Aí as pessoas perguntam: o bolo é de quê? Quanto custa? Posso comprar às 18 horas? Onde você estará? Como faço para comprar? Vocês acham que essa situação, que esse exemplo, realmente é só um exemplo ou ele acontece? Isso acontece todo dia. Aconteceu. Eu me recordo que certa vez a minha mãe tinha uma casa, uma casa não, desculpa, um prédio. Ela tem o lugar dela onde ela trabalha, né, que é uma clínica de estética, e ao lado ela fez um pequeno ponto comercial, construiu e nós colocamos nas nossas redes sociais, eu, ela, meu irmão, colocamos lá, aluga-se. E a foto era exatamente da fachada do prédio, sem pegar a clínica, porque é colado um no outro. Mas colocamos, né, para não confundir. Aluga-se prédio comercial, entrar em contato e botei o número dela. Nós colocamos. As perguntas que nós recebemos foram exatamente dessa natureza. Aí as pessoas perguntavam: é a clínica toda? Mulher, você está vendendo? Então, estava escrito que era para alugar, mas teve gente que perguntou se era para vender. Então, a gente teve o cuidado. A gente teve. Então, assim. Peraí, só. Então, a gente teve o cuidado de tirar a foto só da fachada do prédio. E nós recebemos várias perguntas que não tinham. Que bastava a pessoa ver a foto, queria perceber que nós estávamos falando especificamente de alugar um determinado prédio. Gente, isso é um problema de quê? Interpretação. A gente lê, a gente lê, a informação está lá, e o que é que a gente faz? A gente não entende. E isso, não conseguir compreender textos muito extensos, textos de um nível mais avançado, mais complexo, tudo bem. Mas acontece que a gente não consegue compreender informes, coisas simples. E nesses tempos de rede social, parece que nós, não vou dizer assim, essa câmera não está ficando. Não vou dizer as pessoas, eu digo nós, porque eu também me incluo nisso. Nós estamos ficando cada vez piores com a nossa habilidade ou nossa falta de habilidade de interpretação de texto. Isso expressa, não é um problema individual. Não é culpa necessariamente nossa.
de uma, culpa minha, culpa sua, mas é uma situação macro, é uma situação ampla, é uma situação do nosso país. Por quê? Porque no Brasil nós temos sim uma grande quantidade de pessoas que ainda são analfabetas, né? São pessoas não alfabetizadas, ou pessoas que são alfabetizadas, mas são detentoras de um analfabetismo funcional. Que é o quê? É super comum, isso aí vocês vão se deparar principalmente quando estiver trabalhando, quando tiver em contato, principalmente assim, com os segmentos mais empobrecidos, né, da nossa população. Quando vocês forem atender um determinado paciente, vai ser comum ele não saber ler ou dizer assim, eu não sei ler, mas eu só sei escrever meu nome. Então, várias pessoas com as quais nós vamos trabalhar, vocês vão trabalhar, infelizmente, muitas fazem parte desse grupo, que são do analfabetismo funcional. Que o que é? O analfabetismo funcional está relacionado com a dificuldade de compreensão de textos, muito embora o indivíduo seja tecnicamente alfabetizado. Então, a pessoa tem até um certo conhecimento, até que estudou. Não, desculpa, ela não tem conhecimento. Ela estudou, mas ela não conseguiu guardar esse conhecimento. Então, é muito comum a gente se deparar com pessoas que sabem apenas contar dinheiro e escrever seu próprio nome. E por que eu estou trazendo até esse conceito e essa explicação? Porque, como eu já falei para vocês, e vocês já sabem até mais do que eu, vocês vão trabalhar com pessoas de todos os segmentos, de todas as classes. E principalmente com essas pessoas mais simples em termos de conhecimento, são as que a gente deve ter mais atenção, mais paciência, mais cuidado no trato. Qual a importância da leitura? Nós devemos estar constantemente buscando ler como uma forma de assimilar conhecimento. Como nós sabemos, o conhecimento, ele vem de diversas fontes. Porém, para esse momento e para a atuação profissional, a principal fonte de conhecimento é o conhecimento científico. Então, para que você possa assimilar algo, ou para que você possa buscar novos, você deve ler, se informar, estudar. Quando a gente consegue colocar a leitura no nosso cotidiano, é como um músculo que vai sendo trabalhado. Quanto mais você consegue ler, agora ler bem, né? Quanto mais você consegue ler bem, fazer uma boa leitura, mais você vai preparar e desenvolver o seu intelecto, as suas capacidades cognitivas. Então, isso traz, essa prática traz uma diferenciação entre você
lê uma vez e você lê com frequência. E só a partir da leitura, com a leitura frequente, que nós vamos conseguir ter posicionamento crítico diante da realidade. O posicionamento crítico é o posicionamento de opinião. Como eu vou opinar sobre algo que eu não conheço? Não tem como. Eu só posso opinar sobre aquilo que eu conheço. E para que eu tenha conhecimento, eu devo ter leitura. É a busca constante por informações. Dessa forma, pessoal, os benefícios da gente ler. Aumenta o repertório cultural, desperta o senso crítico, enriquece o vocabulário para que nós possamos estar falando melhor, nos expressando melhor. Conhecer é uma forma de você conhecer mais aprofundadamente o nosso vernáculo, ou seja, a nossa língua, o nosso idioma. Estimula a criatividade, favorece a escrita e a oralidade, melhora a capacidade de interpretação dos fatos, contribui para o desenvolvimento do pensamento complexo, ampara a capacidade de memória em retenção e recuperação de informações, possibilita olhar um fenômeno sob diferentes perspectivas. Então, pessoal, ler só tem vantagens. Não tem um lado negativo na leitura. A boa leitura só tem consequências positivas, não tem consequências negativas. Mas, então, professora, como fazer uma boa leitura? Para que você faça uma boa leitura, você deve seguir certos procedimentos. Primeiramente, algumas questões. Qual a minha intenção com a leitura? O que é que você quer naquele momento? É uma leitura do texto da prova. É uma leitura apenas de uma matéria que está num determinado blog e eu quero pegar apenas algumas informações. Eu quero deter apenas algumas informações. Eu estou lendo para colocar, estou contando uma historinha para colocar meu filho para dormir. Então, qual a intenção com a leitura? Só passar o tempo, absorver informações técnicas. Eu estou estudando para escrever um resumo. Então, o seu objetivo, a sua intenção, ela já vai ser, essa é a primeira compreensão que você deve ter. Eu vou ler sobre o quê? É uma leitura de um texto de radiologia, é uma leitura
que eu estou fazendo sobre um livro, um livro de literatura mesmo. É uma leitura sobre um livro de literatura, apenas. O que é, assim, qual é o assunto? É uma leitura informativa sobre uma determinada notícia. E também, o que devo perceber na leitura? Eu vou fazer essa leitura para pegar alguma informação mais específica ou o que foi escrito de um tema geral? Quando eu tenho essas definições desses procedimentos para uma boa leitura, eu posso utilizar de estratégias. Eu trouxe aqui 2 estratégias para vocês, que são as 2 estratégias mais conhecidas e mais utilizadas e que às vezes a gente até utiliza sem saber que está fazendo isso. Uma delas se chama scanning. É uma forma de leitura prática e objetiva, utilizada quando precisamos encontrar uma informação específica em um texto que aborda diversos assuntos. Este estilo de leitura é praticado normalmente por meio de palavras-chave. Esta prática é tão rotineira que a utilizamos toda vez que navegamos no Google, por exemplo. Quando queremos pesquisar algo, não escrevemos a indagação completa, apenas palavras-chave referente ao assunto desejado. Há outros exemplos de situações que utilizamos a técnica scanner, tais como na procura de uma palavra no dicionário ou de um capítulo específico em um sumário. Então, estou preparando a aula. Então, eu estou preparando a aula e pego um livro. Peguei esse livro aqui. Métodos e técnicas da pesquisa social. Será que esse livro aqui ele vai ser adequado? Que foi o livro que nós utilizamos ontem, né? Então, quando eu estava preparando a aula, peguei meus livros, peguei outros livros sobre isso. Deixa eu mostrar, só um momento. A nossa disciplina se chama metodologia científica. Então, eu peguei alguns livros que eu tenho sobre o tema. Fundamentos da metodologia científica, métodos e técnicas de pesquisa, metodologia do trabalho científico. Peguei esses livros para vocês preparar uma aula. Então, o que é que eu fiz? Vou pegar esse livro aqui, peguei o livro e, como são vários, o título um pouco parecido, o que foi que eu fiz? Eu fui no sumário e fui ler o sumário do livro. Fui ler o sumário do livro e fui ver. Sim, são várias laudas de sumário desse livro aqui, que foi o que nós utilizamos ontem. Fui dar um visto
procurando por palavras-chave. Quais as palavras-chave que eu queria para preparar, no caso, a aula de ontem, que foi sobre conhecimento científico. Então, eu fui procurar o que são tipos de conhecimento, eu fui procurar o conceito de metodologia. Então, eu não tinha tempo de pegar um livro de 200 laudas, não sei se dá para ver, e ler. Não tive esse tempo. Eu fui até o sumário, pesquisei as palavras que iam direcionar a minha aula e percebi que nesse livro aqui, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles traziam informações que correspondiam ao que eu pretendia passar para vocês na aula. E a cada vez que eu vou preparar uma aula, é isso que eu faço. Eu pego os livros que eu tenho sobre determinado tema, dou uma lida no sumário, como já são... É comum, meus livros, eles são bem riscados, né? Que eu já é o que eu utilizo, então, uso bastante marca-texto, já sei se dá para ver. Estou explicando para vocês como se fosse a primeira vez, né? Primeira vez que eu pego um determinado livro. Mas meus livros, geralmente, eles estão assim, já tudo marcado. Porque eu estudo... Um negócio que eu não gosto é marcar livro. Você não gosta? Tenho raiva, principalmente nos meus livros novos. Eu não pego, compro livro para minha coleção, eu não risco nem a pau. E tenho raiva quem tem também não marcar com lápis comum. Lápis comum não gosto, não, acho que eu acho feio, mas de marcar texto, porque como é que eu entendo? Que para mim fica muito mais prático. Porque eu faço a leitura com calma, anoto o significado das palavras, tal, na primeira leitura que eu faço. Já meu ano de vista, se tem dúvida, pega um caderno e escreva no caderno. Não tem para que marcar livro, não. Vale, eu não gosto de escrever. Escrever, que eu digo, a escrita, o lápis e o papel. Não gosto. Como eu tenho muitos livros, eu tenho, né, os meus livros aqui, que é um guarda-roupa, que ele é todo cheio de livros, na verdade é um guarda-livro. Não tenho roupa aqui, só livro. Então, como eu tenho muitos, aí eu não... Mas o importante é que, nesse caso, não quer dizer que eu estou certa ou que você está certo, ou que não está errado ou está errado. Mas que são estratégias, né? Que eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Então, assim, essa estratégia que eu estou utilizando para preparar uma aula, o que é que eu utilizo? É uma estratégia de scanning. Eu pego um livro, vejo quais são as palavras-chave, as palavras que vão direcionar a minha aula, e após fazer esse direcionamento, eu vejo qual é o livro ou os livros que eu vou utilizar. Então, scanning, é que eu quero explicar que scanning é isso. É você fazer essa leitura direcionada é você fazer essa leitura direcionada com palavras. Então, quando você for fazer uma pesquisa, você pode ler o sumário do livro, você pode... mas não é um livro, é um artigo. Se é um artigo, você pode ler a introdução e as palavras-chave. Naquele momento, o scanning não é você pegar o material e ler na sua completude. E sim, você já tem uma ideia ali inicial a partir de alguns elementos. E a outra estratégia também bem conhecida se chama skimming. Skimming é a palavra também em inglês que quer dizer passar levemente sobre. É um dos significados atribuídos ao termo e que mais tem a ver com o sentido da técnica. Consiste em uma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar suas informações. O leitor deve atentar-se para as pistas tipográficas, como números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas,
cabeçalhos, entre outras. Então, informações que dizem respeito, que vão direcionar a nossa leitura daquele material. Então, por exemplo, quando eu pego aqui meu livro nesse capítulo, pesquisa social, que é algo mais específico da minha área de serviço social. Então, quando eu pego, vocês estão vendo que esse texto ele é cheio de seções. Então, vejam, né? Capítulo 3, 3.1, 3.2, antes mesmo de ler o que está escrito em cada um, eu já posso ver aqui, eu posso já perceber que em cada um dessas seções tem um título. Por esses títulos eu vou conseguir perceber, não era isso que eu queria, não era isso que eu estava pesquisando. Ou então, é isso mesmo, o livro é esse, o artigo é esse. Então, essas duas estratégias, elas nos ajudam a termos esse primeiro contato com um determinado material. Se é isso que se é esse material que eu realmente estou precisando nesse momento. Vamos fazer um teste, vamos colocar em prática essas estratégias. Então, eu trouxe um link aqui. Vou colocar para vocês. Só um momento. Pessoal, então, está em tela para vocês uma página aqui, um site. Tá. Pronto. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui um texto para que a gente possa fazer o teste dessas duas estratégias. A primeira delas, que é a mais superficial, digamos assim, diz respeito a palavras-chave. Posso procurar por palavras, não é? Então, eu pedi para você, ou qualquer professora pede para que vocês pesquisem sobre o processo de alfabetização no Brasil, a quantas anda. Então, você vai e acha esse texto aqui. Aqui está numa imagem, tem texto não. Está aparecendo o texto. Analfabetismo resiste. Agora tá. Sim. Então, vamos lá. Se a minha pesquisa é sobre analfabetismo, então vamos lá. O título já diz assim: analfabetismo resiste no Brasil e no mundo do século XXI. O título já mostra que tem a ver com o que a professora pediu. Quando a gente informação importante, uma dica, quando vocês estiverem pesquisando na internet, ou até mesmo nos seus livros, vocês procurem fazer uso de materiais mais recentes. O quanto mais recente você conseguir essas informações, melhor. Então, vejam que é um texto sobre uma demanda social, que é um texto recente, porque trata de 2019. Então, você começa a pesquisar. Que nele vai ter, ele traz dados, a taxa de analfabetismo absoluto no Brasil é de 6,8%. Então, aqui,
tem dados de 2018, e a gente consegue perceber que ele vai trazer, só dando um visto, tem informações importantes. Então, nós estamos fazendo um scanning, uma leitura prática e objetiva. E se você quiser conferir se esse texto ele realmente tem as palavras que você necessita nesse momento, não sei se vocês sabem, né? Mas para fazer alguma pesquisa aqui no Google Chrome, você aperta Ctrl F. Aí aqui você digita a palavra que você quer, né? Analfabetismo. Então, veja que nesse texto, a palavra analfabetismo, que foi o que a professora pediu para pesquisar, ela aparece 18 vezes. Então, interessante, né? Então, eu acho que esse texto aqui vai ser bom. Aí, a partir de então, eu posso começar a minha leitura, porque eu já percebi a partir desse primeiro momento. Eu posso também, antes de fazer a leitura do texto na íntegra, eu posso fazer o skimming, que já é o segundo contato. Vejo, então, o título, vejo a data, vejo que é um site de confiança, vou percebendo aqui que ele traz números, isso é importante, informações da Unesco, informações do IBGE. Então, não estou lendo as informações, mas estou vendo que é um texto que ele tem informações qualitativas e que tem também, informações quantitativas. Tem informações numéricas. Então, está tudo se encaminhando para que o meu texto ele colabore com para que eu possa alcançar o meu objetivo. E o texto ele tem seções. Dividido aqui. A primeira seção se chama Netos e Avós. A outra se chama Analfabetismo Funcional. Mais números. 12% da população é considerada proficiente. Aí eu em quê, meu Deus? O que será que está dizendo aqui? Quando eu for fazer a leitura na íntegra que eu vou saber, né? Outra, política de alfabetização. Mais números. Desigualdade social. Terminou o texto. Então, pelas informações percebidas nesse visto que eu dei no texto, ou seja, nessa estratégia de leitura skimming, esse passar um visto no texto, observando aqui as informações, mas ainda de forma superficial, estou percebendo que esse texto realmente vai colaborar com a minha intenção. Então, pessoal, deu para perceber que fazer essas estratégias, desenvolver essas estratégias, como elas podem ajudar? Quando a gente estiver fazendo uma pesquisa, quando a gente estiver fazendo uma leitura, ter esse contato primeiramente superficial antes de fazer a leitura na íntegra, ele colabora, a utilização dessa estratégia colabora para que a minha leitura se torne mais proveitosa. Para que eu não faça uma leitura de algo que eu não estava realmente querendo. E sim fazer a leitura com objetivo, com intenção. Pessoal, ok? Me fiz entender na explicação. Deu para perceber que não é algo
difícil, né? E aí, nós temos, então, quais são os tipos de leitura? Nós temos os procedimentos, nós temos estratégias e nós temos tipos de leitura. A leitura de estudo é aquela na qual eu vou ler, depois eu leio novamente, farei minhas anotações, um resumo do texto. Quando você segue esse passo a passo, qualquer texto, qualquer professora passar, vai lhe ajudar muitíssimo a assimilar o que está sendo estudado. Se você ler, e se na sua segunda leitura você for fazer as suas anotações, como eu falei, eu tenho dificuldade nessa questão muito do anotar. Eu gosto de grifar, eu utilizo o livro mesmo, no próprio livro, até pela minha dinâmica, mas é assim que eu faço. O colega prefere não marcar no livro, mas faz suas anotações à parte no caderno. Que você esteja grifando, que você esteja escrevendo, são estratégias para que vão lhe ajudar a fixar o conteúdo. Quanto mais você lê, mais ajuda a fixar. Claro que você lendo só uma vez não é suficiente. Mas seguindo esse passo a passo de ler, de na segunda leitura ser uma leitura anotada, e você conseguir fazer um resumo do texto, então aí você tem tudo pronto aí para conseguir assimilar o que está sendo estudado. Por vezes, o que pode ser pedido também, que a gente deve conseguir fazer, é uma leitura crítica. Qual a diferença? Como essa se procede? A leitura crítica é ler o texto e, a partir dele, fazer reflexão, avaliação e comparação com o que se leu antes. É fazer uma análise crítica do que foi estudado e, a partir de então, desenvolver a formação das nossas próprias ideias. Quando eu falo em leitura crítica ou em opinião crítica, essa palavra crítica nos dá, às vezes, a ideia de que crítica é só reclamar, né? Fulano é muito crítico. Mas, nesse caso, não. Essa palavra tem o significado de você conseguir formular a sua própria opinião. É você ter posicionamento. Na leitura de estudo, geralmente a gente lê e absorve como está e reproduz. Já na leitura crítica, se espera que, após a leitura, exista um posicionamento
que não seja apenas a leitura do que está ali posto, mas sim o posicionar-se, o opinar, o concordar ou não. Portanto, leitura de estudo é a leitura mais simples. A leitura crítica, ela requer reflexão, ela requer análise, ela requer posicionamento. Concordar ou não. E principalmente se você não concorda, por que não concorda? Certo? E falando sobre leitura, nós falamos também sobre interpretação de texto. Como fazer? Tem alguma dica? Tem alguma estratégia para que eu possa desenvolver bem a interpretação de texto? Você deve, primeiramente, compreender. Como é que eu sei, professor, então, se eu estou compreendendo ou não? De que trata o texto? Se você entendeu qual é o objetivo, do que é que o texto está falando, a pessoa que escreveu, a autora, o autor, ela expressou uma opinião. Ela apresentou uma ideia. De que trata o texto? O texto fala sobre o analfabetismo no Brasil e no mundo na atualidade. Qual a ideia que o autor defende? Que o analfabetismo ainda existe, apesar de que não deveria, né? Que todas as pessoas deveriam ter acesso à educação. E uma boa educação. E essa defesa dessa ideia não foi apenas, e aí lembrando, quando a gente escreve um texto, a gente não deve escrever apenas baseado em achismo, porque eu acho. E sim, como aquele texto que a gente viu, aquela matéria, trazendo informações científicas, informações comprovadas. Análise. Quais as partes que constituem o texto? Depois, a síntese. Dentre essas partes, quais são as principais ideias? E como elas se interrelacionam? Essa é a primeira parte para que eu consiga compreender. A segunda parte é a parte de avaliar. O texto é passível de críticas? De discordâncias? De trazer novas ideias? Percebo que há falhas na argumentação? Aplicação do conteúdo aprendido. Em que contextos eu posso aplicar as ideias expostas no texto? Elas respondem às questões que eu busco? Se você consegue responder essas perguntas após a leitura de um texto, você pode afirmar que está conseguindo realizar a interpretação.
Então, interpretar um texto é compreender e avaliar. Para que eu possa interpretar um texto, eu tenho que compreender e avaliar. Qual a melhor forma de aproveitar a leitura? Gente, a dica é só uma: anotar as informações mais importantes. Essa é a melhor forma para que você consiga fazer o aproveitamento da leitura, para que a sua leitura seja potencializada, para que sua leitura seja aproveitada, para que a sua leitura não se torne, na verdade, uma perca de tempo. Porque isso é, às vezes, às vezes é isso que acontece. A pessoa se deter, passar tempo ali lendo, e se não há concentração, se não há o ambiente propício, então a sua leitura vai ficar toda atravessada. Você não vai conseguir desenvolver como você precisa, como você gostaria. E para fazer essa anotação, ela pode acontecer de algumas formas. Que formas são essas? É a anotação corrida, a anotação esquemática, o resumo ou o fichamento. A anotação corrida. A anotação corrida é assim: você vai fazer a leitura do texto, depois você vai ler novamente. E aí, de acordo com o que você achar melhor, o que você achar mais proveitoso, na segunda leitura você vai grifar ou você vai anotar aquelas palavras ou parágrafos, partes, as quais você julga mais importantes. A partir dessas anotações, você vai conseguir redigir o resumo você vai conseguir produzir um resumo. Então, essa é a chamada anotação corrida. Lê o texto, lê novamente, faz as anotações específicas, escreve a partir dela. Você pode fazer também a anotação esquemática. Leu a leitura e depois você vai fazer as anotações em um esquema vertical, organizados da seguinte forma. Aqui é o livro, então o livro se, né, anotações esquemáticas de exemplo de hierarquia. Você vai, capítulo 1, você vai anotar os títulos. E aqui você pode até fazer mais. Caso queira, caso ache interessante, você pode fazer breves considerações, breves mesmo, acerca do que está escrito em cada capítulo do livro. Ou em cada seção do artigo. Então, as anotações são ou corrida ou esquemática. A corrida, como o próprio nome diz, ele é em forma de texto. A esquemática, ela é utilizando-se poucas palavras, é um esquema. É algo muito... A anotação esquemática, ela nos ajuda muito no aspecto visual. Existem algumas pessoas... Existem algumas pessoas que têm uma memória muito boa para gravar assim as telas. Para quem tem essa facilidade, a anotação esquemática é nota 10.
porque a partir apenas dessas palavras, dessa forma que a organização vai conseguir desenvolver as outras ideias. Ok? E aí, pessoal? Alguma pergunta, algum questionamento? Alguma dúvida? Para mim também até agora não. Tá, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos então fazer uma atividade. Vocês fazem a atividade, ainda tem tempo, e vocês mandam para mim até amanhã. Super simples. Fazer uma anotação corrida sobre o texto de analfabetismo, sobre analfabetismo, certo? Tem o link nos slides, mas quem quiser eu coloco no grupo. Vocês vão mandar para mim, digitado. Eu vou botar o meu e-mail no grupo. Vocês digitam no Word, tá certo? E mandam para o meu e-mail. Então, como ainda temos tempo, vocês fazem, mandam para mim e amanhã a gente faz uma avaliação assim de como foram as atividades, tá certo? E essa atividade vale um ponto. Pode ser? Pode ser. Bota no grupo, do jeito que você quer, bem direitinho. Aí a gente faz e manda amanhã. Ok, Ju. Tudo bem. Eu vou só fazer aqui a chamada. Tá abrindo aqui o sistema. E aí, né, como são poucos, vamos. Nina é Fabiana, né? Isso. Muito bem. Fabiana, Jaine, Sou eu. Leiliane, Tô aqui. Magdiel e Maria Kathleen. Pronto, chamei todo mundo, né? Aqui. Ótimo. Então, assim, vocês ficam agora, tem esse tempo, faz a atividade e vocês mandam para mim até amanhã, certo? Faltou eu, professora. Vanessa. Muito bem, ainda bem que você falou, Vanessa. Peraí. Pronto, coloquei, Vanessa. Prontinho. Então, aí vocês fazem a atividade. Eu vou colocar no grupo de forma detalhada novamente, tá ok? Ok, então. Aí qualquer coisa também assim, qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no grupo, tá certo? Só lembre de marcar o arroba, que é para aparecer a notificação para mim, tá certo? Que se aparecer, surgir alguma dúvida, aí eu posso, assim que eu vir, eu respondo, tá bom? E na aula de amanhã, sim, ficou faltando aqui, né? Não sei se vocês perceberam, que foi proposital, obviamente. E nas formas de aproveitar melhor a leitura, nós podemos fazer a anotação corrida, a anotação esquemática, e nós temos outras duas formas de ajudar a fixar. São resumo e fichamento. Só que já vai ser outras estratégias, eu já vou pedir uma outra atividade. Por quê? Porque já é um procedimento, já são estratégias, fichamento e resumo, já são estratégias mais
que tem um nível maior de organização, porque são atividades que a gente faz seguindo as normas da ABNT. Então, amanhã, para não ficar... Por que eu prefiro fazer dessa forma mais parcelada? Para não passar um volume muito grande de informações e meio que confundir. Então, amanhã a gente vai estudar sobre formatação de trabalho acadêmico, resumo, fichamento, passo outro texto, e aí vocês, como vai ser até algo um pouco mais organizado, digamos assim, aí a gente vai ter um final de semana todo para fazer. Mas isso a gente conversa amanhã. Vamos por partes. Então, era isso por hoje, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. E amanhã a gente se encontra novamente, viu? Se cuidem e bom descanso. Boa noite, até amanhã. Até. Boa noite. Boa noite.